Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues e vamos agora para a nossa avaliação semanal, como de costume, bastante habitual. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite aí para se inscrever no canal. Pessoal, esta é uma semana bem interessante, né, do céu, porque é quando a gente inicia o novo ciclo solar e o ingresso do Sol no signo de Áries, né, pelo zodíaco tropical. É o momento em que a gente tem o equinócio vernal lá no hemisfério norte, o equinócio outonal aqui no hemisfério sul. E eu fiz já a reflexão anual, né, uma previsão anual em dezembro, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou postar aqui durante essa semana também algumas coisinhas novas aqui ao longo da semana nas redes, né? Vou falar um pouco também aqui no dia 20, quando a gente tem o ingresso do Sol no signo de Áries, tá bom? E pessoal, mantendo os recadinhos, então, né, os cursos estão abertos, continuam abertos. Quem quiser fazer aí a inscrição, aprender astrologia por uma linha mais tradicional, clássica, acessa no meu site astrologiaclassica.com.br, aí você pode escolher um curso, né? Eu recomendo quem não tem conhecimento nenhum iniciar pelo Astrologia Natal 1, que ele, apesar de ser um curso direcionado para astrologia natal, a gente passa no início do curso por toda a estrutura da astrologia que será utilizada em todas as áreas da astrologia tradicional, tá bom? Então são 6 cursos que eu tenho lá. Se você tiver interesse é só acessar, lá tem toda a descrição dos conteúdos de cada um dos cursos. Vamos então, pessoal, para esta semana super interessante. Vamos lá. Vamos falar da semana do dia 20 ao 26 aqui. Nós já estamos também nos encaminhando para encerrar esse ciclo lunar. Nós vamos ter aqui uma fase minguante acontecendo nessa semana na sexta-feira. E essa é uma semana que tem bastante movimento no céu. Vocês vão perceber que os dias estão ali com uma média de 3 aspectos mais ou menos ali por dia, né? Mas já começa a ter um movimento mais dinâmico. Vamos ver aqui, gente, que interessante que é. Bom, aqui, né, a gente vai começar a semana e o ano, né, também. Dia 20 é domingo, feliz ano novo para todos vocês aí, feliz ano novo astrológico. Às 12h33, bem no meio do dia, a gente tem o ingresso do Sol no signo de Áries, né? Nessa divisão por signos inteiros, o ingresso do Sol no signo de Áries acontece conjunto ao meio do céu, na casa 11, gente, mas vocês perceberam que a dinâmica tá toda aqui, né, acima da linha do horizonte, bem alta no céu. Vai acontecer ali em torno do meio-dia, então, né, é lógico que o Sol está ali, né, meio-dia e 33, o Sol está ali, tinha acabado de passar por uma conjunção exata com o meio do céu. Mas a Lua está em grau final, gente, 29 de Libra, isso não é tão interessante, né, que ela está encerrando um processo aqui dentro do signo de Libra, e não é tão interessante. Por exemplo, na horária a gente já consegue enxergar isso daqui como uma coisa de pouca novidade, né? Bom, a gente tem o ascendente aqui em 26 de Gêmeos e ele dá Mercúrio como regente, e os astrólogos clássicos, né, antigos, eles são unânimes em dizer que quando o planeta não tem impedimentos, não está retrógrado, não está combusto, ele pode ser o regente do ano. Nesse caso, Mercúrio, sim, ele tem dupla debilidade, mas ele não está combusto e não está no movimento retrógrado, está em conjunção inclusive com o benéfico, que vai acontecer logo, né? E está numa casa angular. Bom, pessoal, isso significa que ter o regente do ano nessa condição deixa o povo um pouco instável, vamos dizer, né? Uma das características principais de Mercúrio no signo de Peixes é a pouca direção para a comunicação, é a pouca abertura expansiva, né, direta, prática. Eu diria que para temas do país, pensando no país no contexto geral, mas o povo, população mesmo, essa posição ela é meio confusa, né? Ainda que Júpiter se aproximando, Mercúrio se aproximando de Júpiter, que é um benéfico, está bastante forte aqui, e ele tem essa natureza das esperanças, eu diria que isso vai se mesclando um pouco com a expectativa do povo. Então, assim, não tem muita clareza, parece que as pessoas estão um pouco confusas, né, não entendendo muito bem o que se desenrola, muitas vezes os próprios temas do país não são assim tão claros, né? Enfim, a gente tem essa tendência pisciana como uma tendência de profundidade, né? E o Mercúrio em Peixes, ele tem bem
essa relação de ser tão profundo e subjetivo, às vezes tão confuso e indireto, né? Que fica difícil a gente compreender as coisas no sentido linear. Mas nós estamos falando de um mapa anual, né, gente? Então isso é bem indicativo de que o ano inteiro traz essa confusão. Aí me chama um pouco a atenção, porque esse ano nós teremos eleições, né? Em larga escala, presidente, governador, deputados, senadores e tal. Então essa composição aqui na casa 10, ela é desafiadora. É assim, gente, as eleições, né, as campanhas eleitorais no Brasil, elas são bem nesse nível mesmo, né? Às vezes jogo meio baixo, né? Fake news, né? Para mim, fake news é a expressão pura de Mercúrio em Peixes, né? Então, essa dinâmica confusa, é, assim, muito misturada com informações imprecisas e tal, essa dinâmica da imprecisão, ela fica bem evidente. Então, eu imagino que daqui um tempinho, quando as campanhas, né, começarem mesmo para valer, a gente vai ter esse clima, ele tem essa característica muito dúbia, né? Tem essa característica bem mutável, ela é bem instável, tal, né? Enfim, caminham tanto nesse sentido, mas me parece que de alguma forma o povo acaba alimentando as esperanças de uma certa maneira, né? Então tem essa marca. E aí, gente, então, como o Sol é um luminar que está alto no céu conjunto ao meio do céu, né? E o mapa é diurno, né? O Sol ingressa em Áries bem ali no meio do dia. Então, ele tem também uma marca de que o ano ele traz novidades, né? Ainda mais numa expressão bem com o meio do céu no fogo aqui, né? No elemento fogo, caminha nesse sentido da novidade, né? De alterações, né, meio do céu cardinal. A gente tem também uma recepção não muito saudável para o Sol ali no signo de Aquário por Marte. Para Marte é até interessante, mas para o Sol não, né? Porque Marte está aqui no seu ponto do detrimento. E isso acaba ofuscando um pouco, talvez alguns interesses de uma maneira geral, né, num sentido global, porque como o Sol expressa a ideia de sucesso, essa recepção ela atrapalha um pouquinho o fluxo da felicidade, assim, de uma maneira geral, né? E também porque Marte é um planeta que tem uma natureza agressiva, né? A gente tem alguns meses aqui um tanto irritados, eu diria, né? Então se preparem aí que daqui a pouco começa a girar um pouco de velocidade, as coisas começam a pipocar muito forte, talvez algumas a gente não entenda muito bem, tem um sentido muito confuso aí no ar, né? E essa questão ainda distante, né? Essa principal questão distante aí da guerra da invasão, né? Não é nem guerra, né? É uma invasão da Rússia ali na Ucrânia, que também caminha nesse sentido do aprisionamento de Vênus aqui entre os dois maléficos e prejudica um pouco o fluxo de acordos e tudo mais. Aí a gente tem um aspecto com a Lua, um aspecto que já tinha passado, um aspecto de trígono, né? 120 graus, mas num ponto onde Saturno tem exaltação. Bom, talvez acordo possa chegar, mas ele chega no momento meio final das coisas, né? Muita destruição, né? Eu penso nesse sentido, que talvez se chegue a uma possibilidade de um acordo, mas no momento em que as coisas estão meio em frangalhos e tudo mais, né? Assim, já se exauriu já se exauriram as forças, né? Me parece bem com essa Lua aqui num grau final. E também a gente tem o lote da Fortuna na 8ª casa, isso poderia também representar que de uma certa maneira se chegar a um acordo de pacificação seja possível, né? Mas bem, já desgastou, já destruiu, já criou um caos total ali e é bem isso que está acontecendo, né? Certo? No sentido eletivo, pessoal, o ingresso do Sol em Áries, ele anima, porque o Sol sai do signo de Peixes, que é um signo introspectivo, e entra em Áries, que é a sua exaltação. Então, isso vai começar a dinamizar o ritmo dos acontecimentos, né? Tem um clima mais energético. Às 12h44, pouquinho depois, a Lua ingressa em Escorpião, que é um ponto de queda aqui para a Lua, né? Ainda o domingo ele vai caminhar nesse sentido, um pouco da reserva e tudo mais, mas se a gente pensar no fluxo dos próximos 30 dias, já dinamiza bem. Vocês vão perceber nessa semana como o ritmo muda, né? O dia 21, pessoal, ele tem o primeiro movimento às 3h06 da madrugada, que é uma conjunção entre Mercúrio e Júpiter, né? Ela vai acontecer para o horário de Brasília aqui na casa 2, que não é tão legal, né, gente? Porque
Como o Mercúrio ele está prejudicado, né, ainda, que está em dupla debilidade, detrimento e queda, ele chega à conjunção com Júpiter no termo de Mercúrio, 18,45, e a casa 2 é a casa que envolve os temas financeiros, preços, taxa de juros, né? A gente teve aumento de taxa de juros na semana passada, mas envolve bem toda essa questão financeira que a gente está vendo se desenrolar nos dias anteriores, nas semanas anteriores. Então, preço de combustíveis, etc. Tudo isso fica bem evidente, então, durante esse dia. Tem muita conversa, talvez possa ter aí alguma novidade surgindo. Não me parece ser uma novidade assim super auspiciosa e animada, né, gente? Mesmo que Júpiter tenha uma expressão do benefício, né, das coisas alegres e tal, Mercúrio, quem está chegando até ele, né, ganha um pouco desse clima esperançoso e tal, mas Mercúrio está bem debilitado. Esse dia tem bastante movimento, né? Às 8h16 da manhã, a Lua vai aplicar uma quadratura a Marte. Então, sempre repetindo, gente, quadraturas de Lua com Marte, oposição de Lua com Marte, são desafiadoras, né? Ela é desafiadora no sentido de ritmo, porque emperra um pouco o fluxo dos acontecimentos, atrapalha um pouco o desenrolar prático das coisas. Não é momento para iniciar as atividades, porque de certo vocês vão ficar bastante nervosos com os empecilhos que forem surgindo. Vai envolver as casas 8 e 11, né? Com a Lua na 8 e Marte na 11. E a casa 8 é uma casa de problemas, de crises, desses temas militares, por exemplo. Marte também tem essa característica militar, então é um momento um tanto tenso, né? Para inícios não é legal. Quando for 13h33, então a Lua vai aplicar esse mesmo aspecto, mas agora a Vênus. Esse é bem desafiador para temas monetários, financeiros mesmo, gente, porque a Lua já está debilitada em Escorpião e nesse aspecto ela acaba trazendo Vênus aqui para um ponto onde Vênus tem debilidade também. Então a gente acaba tendo um prejuízo que, além da natureza do aspecto, merece super atenção. Evitem aquisições nesses momentos, evitem temas que envolvam nível romântico, sexual, não é tão legal. Em termos de notícia, a gente pode ter esses assuntos adversos envolvendo crianças e mulheres, como estamos tendo nos últimos dias, principalmente no tema da guerra, né? Maternidade atingida, né? Aquele teatro onde tinha mulheres e crianças sendo atingidos e tal. Então, esse dia aqui também é um pouco tenso, esse momento aqui do dia 21. E aí, quando for à noite, a Lua vai aplicar um aspecto harmonioso a Júpiter, né? Júpiter está aqui no signo de Peixes, ele tem uma natureza muito profunda, esse aspecto, bem de mergulho intenso. Se você tem um nível de sensibilidade acentuado às coisas, se você for impressionável às coisas, pode ser um momento em que isso se amplia e amplia bem. Ele pode ser interessante para os processos de análise profunda, sejam elas quais forem. Melhor para análises que não envolvam muito dados minuciosos. Essa característica da água não é tão favorável para análise de dados e tal. Mas para o processo criativo, bastante. Tem uma tendência bem subjetiva, perceptiva, esotérica, mística, bem forte. Ocultista também, né? Bem forte. E às 23h26, a Lua vai aplicar agora esse aspecto a Mercúrio. Então, continua esse clima bastante profundo. Só que aqui, como o Mercúrio também está debilitado e a Lua também está, tem uma necessidade de manter um pouquinho mais de atenção aos assuntos que envolvam a comunicação de uma forma geral, né? Trocas, comércio, trânsito, merece um tanto da atenção, tá bom? E, gente, procurem ser práticos, né? Resolver temas importantes e práticos da vida prática com essa característica é bem desafiador. O dia 22, ele começa cedo, né? 00h49, agora a Lua vai aplicar uma quadratura a Saturno. Gente, essa quadratura, ela tem um quê pessimista, ela é muito para dentro, né? O Escorpião, ele é um signo profundo, fixo. Então eu penso que o clima geral ele fica um pouco pesado, tem uma natureza argumentativa, né? Ela é bem difícil, não é momento para definir assuntos importantes. Então, se você estiver aqui nesse momento tentando conversar com alguém e tal, melhor deixar para outro momento, tá? E depois o próximo vai acontecer no meio da tarde, que é às 15h59, que é o ingresso da Lua no signo de Sagitário. Bom, em Sagitário a Lua não tem dignidade essencial, né?
mas o Sagitário é um signo quente, então a Lua vai ganhar um pouco de ritmo. Isso vai fazer com que o clima ganhe um pouquinho de movimento, ele dinamiza, ele cria velocidade, ele cria uma agitação, né? Um ânimo, por exemplo, acaba inspirando um pouco mais para o risco. E isso vai se manter porque depois, às 19h52 à noite, a Lua vai aplicar um aspecto de 120 graus ao Sol, né? Um trígono de luminares, e o Sol está exaltado em Áries, então essa dinâmica de calor, essa dinâmica do fogo, cria bastante motivação, energia, vontade de tomar iniciativas, de tentar as coisas e tudo mais, né? Lógico que cada um no seu passo individual, mas vão perceber assim um volume de energia bem interessante. Tem uma característica motivadora, ela não é propriamente festiva, né? Porque o Sol em Áries não tem uma tendência festiva, mas para inícios, para movimento, ela dinamiza, né? No sentido da velocidade, vocês vão perceber bem. Quarta-feira, dia 23, vai ter o primeiro movimento à tarde, às 2h12, né? É um aspecto de 60 graus entre a Lua e Marte, né? Então, gente, esses 60 graus é pouca a informação da natureza do aspecto, ela não cria uma velocidade grande. Mesmo que Marte tenha esse ritmo da iniciativa e tal, pode favorecer, sim, em alguns momentos, dar um passinho a mais e tal, mas não é uma grande influência, até porque não há uma recepção. Então, assim, anima um pouco, pode dar um pique legal aqui, mas não é lá, né, um volume muito grande. Às 20h28 agora à noite, a Lua vai aplicar esse mesmo aspecto a Vênus, né? E Vênus também está aqui sem dignidade essencial e entre os maléficos, né? Ela se afasta bem aqui de Marte, já está seguindo numa direção à conjunção com Saturno. São os astros femininos, para tema das mulheres aqui, não é propriamente negativo, mas assim, nem a Lua nem... A Lua tem pouquíssima dignidade aqui, porque ela está na própria face, mas não cria assim um favorecimento. No entanto, assim, como a natureza do aspecto é harmoniosa, a gente está falando de signos que têm uma natureza quente, pode criar um clima mais animado, vamos dizer, né? Então, para os assuntos que envolvam compras, aquisições, isso vai se instigar um pouquinho mais, né? Esse dia, ele tem um tom um pouco competitivo em qualquer tema que você estiver lidando. Então, mantenha atenção aí ao excesso de competitividade, tá? E aí o dia 24, ele vem com 00h59, um aspecto desafiador entre a Lua e Júpiter. Cria uma recepção aqui no signo onde a Lua está para Júpiter, que está no seu domicílio noturno, mas a Lua está no domicílio diurno de Júpiter. Então Júpiter está comandando aqui bem forte esse momento. Como Júpiter é um planeta relacionado ao otimismo, as esperanças, né? A esse clima mais da inspiração, por exemplo, a gente pode ter então esse momento aqui num nível médio, né? A natureza do aspecto é desafiadora, mas por causa da recepção ele acaba beneficiando um tanto a Júpiter. Então vai ganhar um pouco de esperança, tal, de temas envolvendo pacificação, acordos, concórdia, né? Pode melhorar um pouquinho. Não é um trígono, né, gente? Então, não vai criar uma super motivação esperançosa assim. No meio da madrugada, 4h08, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus a Saturno. Esse aspecto, ele tem uma coisa de obrigação e tal, né? Então, se você estiver lidando com as atividades que tem assim, essa obrigação para realizar, seja algo que você tem que fazer de qualquer jeito, pode ser um momento interessante, mas vai acontecer bem no meio da madrugada, né? Talvez a gente não consiga aproveitar tanto a natureza desse aspecto. E depois, no meio da manhã, às 9h59, a Lua vai aplicar esse aspecto de 90 graus agora a Mercúrio, né? Aí ele já pede um pouquinho atenção, porque esses são os dois astros que se movimentam mais rápido. Esse aspecto desafiador, ele expõe então Mercúrio aqui para o outro ponto de debilidade dele, para os assuntos que envolvam trânsito, o comércio, a comunicação, as trocas de uma forma geral, os assuntos como mensagens, divulgações, não é legal. Então evitem esse meio da manhã aqui para publicações, gente, tá?
não facilita muito o jogo. Nem marcar reuniões, nem conversar com outra pessoa, gente, não é muito fácil, né? Conseguir entrar num acordo e tudo mais. E depois, às 18h54, é quando a Lua muda aqui para o signo de Capricórnio, que é um ponto de debilidade para a Lua, o detrimento da Lua, exílio. Cria um clima um pouco mais prático, né? Mais com uma sensação de realização e produtividade, né? Então, vocês vão perceber uma mudança do ritmo aqui do dia 24. E o dia 25, que é sexta-feira, na madrugada, às 2h37, é quando a gente vai ter aqui o início da fase minguante, o momento exato, né, da quadratura entre Lua e Sol. E é uma quadratura que envolve os cardinais, então ela tem bastante natureza de realização prática, né? Ela não é parada, mas pode favorecer você concluir processos, enfim, como naturalmente é como uma lua minguante. E não significa fechar as coisas ou fechar os projetos, mas resolver aquilo que precisa ser resolvido para depois tomar outras iniciativas. Então, vai favorecer um pouco mais esse tipo de atividade, né? O dia 26, gente, que é sábado, então vocês viram que na sexta é o único dia que só tem um aspecto, né? O dia 26, ele vai ter o primeiro movimento bem no meio da madrugada, que é 60 graus entre Lua e Júpiter. Então, esse aspecto, ele não é assim propriamente animador, né? Porque, enfim, a Lua já está aqui no ponto do detrimento dela. E quando ela aplica esse aspecto a Júpiter, Júpiter tem aqui também o seu ponto de queda. Então, cria uma recepção por debilidade que não é muito expansiva. Ela não é muito otimista e nem tem uma característica pacificadora, tá, gente? Então, se vocês estiverem lidando com assuntos que vocês estejam tentando buscar um acordo ou resolver um problema, pode até ser interessante, mas eu diria não é dos melhores. Então, às vezes a gente precisa resolver uma coisa e daí não consegue resolver ela inteirinha, mas resolve uma parte, por exemplo, né? Então, pelo menos meio caminho está andado, né? Mas, enfim, tem que ter essa atenção. Não tem um clima assim muito de ânimo, nem de grandes esperanças. E depois a gente vai ficar o dia útil inteirinho sem aspecto. E quando for às 20h51, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus a Mercúrio. Que também não é muito legal, porque tanto a Lua como o Mercúrio estão debilitados, né? Não facilita muito velocidade, nem as trocas em nível de conversa, elas acabam ficando um pouco truncadas, né? Elas não têm uma facilidade assim fluida, tal. Então, para tudo que envolva ter que conversar, trocar informação, dialogar, tal, não é dos melhores momentos, nem para temas burocráticos, papéis, coisas nesse sentido, gente. Não tem muito esse clima animador, né? O próximo é só às 21h55, né? O próximo movimento. Exatamente esse aqui, ó. Quando a Lua ingressa aqui em Aquário. E aí ela se junta a tudo isso, né, gente? Olha que qualidade aquariana, super forte que a gente tem aqui nesse dia 26 à noite, né? Bom, ela é mais retórica, mais teórica, ela não é muito envolvente, não tem muito do envolvimento, mas o aquário tem uma natureza úmida e facilita o entrosamento de uma forma geral, né? Bom, vocês vão sentir aqui um pouco mais de um clima ativo, né, para as trocas, ele não é amável, né, então esse entrosamento que eu digo, essa interação com as coisas, ela pode cair um pouco num campo de competitividade também, né, uma competitividade mais por ideia, opinião mesmo, né, gente. E é assim que a gente termina essa semana, né, pessoal, então vocês viram que é uma semana em que os dias têm bastante movimento, e que começa a ganhar já nos próximos dias aqui um fluxo mais energético, mais prático. Essa influência ariana, ela vai ganhar mais força. E aí vocês vão sentindo que resolver as coisas, lidar com as coisas, de todos os níveis, de todos os temas, cai num campo um pouco mais rápido, mais prático. Não é tão profundo, assim, nem muito subjetivo. A gente vai para um caminho um pouco mais de praticidade, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aí, compartilhar com seus amigos, me ajudar a divulgar aqui o canal, tá bom? Um abraço forte para você e até a próxima, então, até mais.